vambora para o vídeo. São Paulo e Galo. Lembrando, o Galo sem Hulk, com reservas possivelmente. 3-1 São Paulo. Que isso. São Paulo não faz 3 gols há quantos anos? Fez contra o Fluminense. 2-1 São Paulo. Não fez? Apesar todo problemático o Galo por causa do Cruzeiro, tem uma freguesia boa aí. Então vou ficar no 1-1. Desde a chegada do Hulk. 1-1, porque aí o São Paulo acha que tá tudo bem e o Galo também. 2-0 São Paulo. Palmeiras. Cá estamos mais uma vez para mais um De Carona. Vou explicar mais uma vez, hein? De Carona. Você manda a sua pergunta sobre qualquer assunto na nossa caixa de perguntas lá no Instagram, Arnaldo Tironi 1. A gente tá aqui, pumba, para responder vocês. Isso. Certo? Certo, meio rouco, mas vou responder. Vambora. Gustavo Felipe já manda. Acho o time da LDU desse ano pior que o de 2023. Aquele do Zubeldia que eliminou o São Paulo do Dorival. E o Atlético Nacional era mais forte. O que vocês acham? Não sei. Boa pergunta. Eu acho o seguinte, eu acho esse time do Thiago Nunes mais forte defensivamente e mais fraco ofensivamente. Se você me entende. Entendo. Ele joga também numa linha de 3, como o São Paulo do Crespo. É verdade, perdeu um zagueiro expulso no primeiro jogo, né? Sim. Botafogo. Mas aquela coisa que o time do Zubeldia tinha, com os dois pontas muito fortes que infelizavam o São Paulo, e que o Nacional joga, o Atlético Nacional de Medellín, Ele não tem. é diferente. Ele joga com uma dupla de ataque um pouco mais técnica. É interessante, cara. Mas eu acho que é um time difícil. Não é um time fácil, não. Vamos lá. Você achou melhor pegar o... Não, eu tava em dúvida. No começo eu achei que era melhor, eu achava melhor pegar o Botafogo. Então, aí... Mas assim como você, eu fiquei ponderando, aí eu não sei dizer. Eu acho que os dois têm suas dificuldades, teriam suas dificuldades, mas... Quer dizer, é que não vai acontecer com o Botafogo que aconteceu ano passado, né? Vai lá e contrata 200 jogadores e fica bom. Então, mas tem a questão respeito, né? Estrangeiros respeitam bastante o São Paulo. Acho que assim também tem aquela coisa, né, Tirani? Normalmente, óbvio, o Emerson Fittipaldi, é o jogo de ida. Ó o emo. Calma. Normalmente o jogo de ida no mata-mata Libertadores já é uma prova cabal da dificuldade, né? Eu acho que em relação ao LDU, ainda tem a questão da altitude de Quito, né? Então o jogo de ida, se o São Paulo consegue empatar o jogo de ida, é um passo gigante para se classificar. Esse foi um ponto que eu confesso que eu fiquei com medo. Porque se o São Paulo jogar como jogou contra o Atlético Nacional, toma 3-0 e esquece. Aí tá fora. Como jogou em Medellín, né? Como jogou em Medellín. E aí essas questões da marcação individual que o São Paulo faz, na altitude, acho que tem todos um contra. O São Paulo tem que sair vivo de lá, meu. Esse é o negócio. E acho que isso vai ser difícil. Acho que vai ser difícil. O Rachin Chaer fala Você quer a volta dos Beldia só para esse jogo de Quito, depois em Morumbi. Toparia e bota o Crespo de volta. Rachin Chaer, 2 zagueiros e um volante pegador não iria nos dar mais segurança e liberdade para o meio criar? Acho que o time do ponto de vista defensivo não é tão inseguro, né? Eu acho que não é hora de mudar, cara. Nem eu. Eu acho que, aliás, até com a contratação do Toló e a recuperação do Arboleda, a tendência e a possível incorporação do Mailton, acho que reforça o sistema com 3 zagueiros. O jeito que o São Paulo tá jogando. E aí, o Nathan Henrique, é uma pergunta casada quase com essa. Com a volta dos lesionados e os novos reforços, o G6 se torna possível? Cara, pra mim, sim. Cara, G6, vou falar G7. Acho que dá pro São Paulo ficar entre os 7. Olha o Demolidor. Olha lá. Não é? Fala. Mas aí tem uma questão, talvez o G7 não seja suficiente, tenha que ser G6, né? É verdade. Eu acho difícil pela concorrência, mas acho possível. E acho que passa muito, muito mesmo. Não tô sendo alarmista. Passa muito pelo jogo de domingo contra o Galo, na minha opinião. Tá, tem que ganhar. Porque é um momento em que o Galo tá totalmente com as atenções divididas, tá mais desgastado. O São Paulo, né? Seriam 3 pontos valiosíssimos nessa disputa. Verdade, muito. Você ficaria no mínimo em 7. Então eu acho muito importante esse jogo para ser objetivo. E o Galo focado em outra coisa. É ponto que não pode perder. Aqui a gente viu o Geisel outra vez. Eu nunca vou esquecer desse lugar. Verdade, não vimos dessa vez nada. Dessa vez não vimos, cara. Mas vimos em compensação. Nossa, ele garantiu, garantiu a classificação da Libertadores. E agora, cara?
Rafael, como anda a renovação do contrato do Rodriguinho? Acho que termina em 2026. É preocupante. Estão falando em Borussia já, né? Achei um pouco exagero, calma. Então, gente, não acho exagero, não. Acho bem impossível despertar o interesse depois de... Mas pro Borussia, hein? Sei. Futebol alemão, físico, Paraná. Enfim, mas tudo bem. Bom, o que eu acho é que é um dilema, né, cara? Fazer futebol sem dinheiro é difícil, né? Então, seria... Quanto tempo demorou para renovar o Alan Franco? Renovar já é difícil. Contratar... Mas eu reformaria o contrato dele assim que possível. Eu também. Porque agora já não tem mais. Né? Já não tem mais. Não tem Mateus, não tem mais ninguém. Exato. Humberto, o que acharam da entrevista do Casares ao Gabriel Sá, do Arquibancada Tricolor? Boas perguntas, respostas meio evasivas, quase como sempre. Exatamente o que eu ia falar. As entrevistas do Casares, ele fala e fala muito pouco. Mas assim, eu até falei pro Gabriel isso, mas as perguntas foram feitas. Como tem meia hora, também não tem tempo de ficar. E eu posso até estar sugestionado, que eu não gostei. Não gostei mesmo. Eu acho que ele não diminuiu e não desarmou o acirramento entre Morumbi e Barra Funda. Pelo contrário, acho que ele aumentou. Concordo. Não falou uma palavra sobre o time de futebol desse ano. Sim. Sobre as possibilidades do time. Então eu achei nesse aspecto péssimo. Eu também não gostei. Aquela situação que a gente vem falando do Morumbi jogar contra, torcer contra, a entrevista não desmente isso, pelo contrário, viu? Pelo contrário. Não, pelo contrário não sei, mas não desmente. Pelo contrário, não desmente. Mas olha ali, hein? Olha ali, parece o Savério Orlando. O Belmonte, eu posso... Basicamente, algumas pessoas garantem que ele não vira o ano como diretor de São Paulo. Que em dezembro vai haver um acordo ali entre ele e o Casares para ele sair, para ele poder focar na candidatura dele. Você que tá acompanhando ainda não é inscrito, dá uma força, se inscreve no canal aí, tá bom? Muito legal de ver também. A gente vai ver agora. Só tem peso pesado, só tem campeão de Libertadores jogando as quartas de final pela primeira vez na história. E aí, nisso que o Léo falou, Raí, a gente tem uma situação que o pessoal tá imaginando lá na frente. São Paulo e LDU, aí o São Paulo vai jogar na altitude e tem aquela história de ir antes para se ambientar com as condições, né, de Quito. E aí tem um jogo contra o Botafogo depois da data FIFA, né? Então, muitos até levantaram aquela coisa nos chats aí, nas redes sociais. Do São Paulo, de repente, ir antes, ir com um time mesclado, reserva contra o Botafogo, e ir pra lá. E aí a pergunta que eu faço pros dois. Dentro disso que o Léo falou, não dá pra você descuidar do brasileiro, mas o prêmio principal é a Libertadores. Como é que o São Paulo faz? Poupa, vai pra Quito antes, abre mão do jogo contra o Botafogo pra se preparar pra esse? O que daria pra fazer? Bom, pra mim é impossível ser nesse cenário de viajar antes. Tem elenco pra fazer isso. Não tem como. Não é possível. Não é nem uma questão de decidir ou não decidir. É que não tem jogadores. São Paulo não tem hoje um elenco que possa ser formado só por jogadores que não atuam no time titular. São Paulo até ontem tinha 3 zagueiros no elenco jogando com 3 zagueiros. Então, pra mim, não é possível fazer isso. Mesmo que você poupe em alguns setores, você vai ter que usar um titular ou outro, um aqui, outro ali, ou um cara que sempre entra. No ataque, por exemplo, hoje o ataque titular é André e Luciano, só que o Ferreirinha sempre entra. Pode ser que até lá o ataque titular seja Lucas e André, Lucas e Luciano, com o Oscar de 8. Então, assim, não acho que isso seja possível. Esse São Paulo e Botafogo ainda não tá marcado, né? Ainda não. Pode ser que mude, né? Tem a data prevista. Esse jogo deve ser domingo. Como o São Paulo joga quinta, a tendência é que esse jogo aconteça no domingo. Tanto São Paulo quanto Flamengo nessa rodada do Brasileirão joguem no domingo. Cara, assim, eu acho que quando chegar lá, daqui até lá são 3 rodadas, né? Eu tava olhando aqui. Isso. Atlético Mineiro em casa, Cruzeiro. Não, são 2 rodadas. Duas rodadas. Porque tem a data FIFA, né? A data FIFA tem uma paralisação aí. Isso. Então, cara, daqui até lá você tem 2 jogos difíceis, né? Contra os 2 mineiros. Eu acho que esse do final de semana é um pouquinho mais acessível pelo contexto do Atlético. O Atlético inicia nessa semana uma decisão contra o Cruzeiro de Copa do Brasil. E a gente sabe o peso da rivalidade que tem em Minas Gerais. Além de estar jogando a Sul-Americana, o Cruzeiro jogou ontem à noite na Argentina. Não é que é uma viagem pro outro lado do mundo, mas tem um desgaste. Então, talvez a gente veja um Atlético mais... com menos jogadores que habitualmente têm sido titulares. O Hulk já tá suspenso, então deve ser um Atlético mexido. E no domingo, no outro fim de semana, tem o Cruzeiro também em meio a essas decisões, né? Vai ter jogado o confronto contra o Atlético. A Copa do Brasil não é nessa próxima semana, né? Daqui eu acho que é na outra. É na outra. Não são semanas seguidas os jogos, né? Não, eu acho que tem um intervalo. Eu vou até confirmar isso aqui também, porque eu também tinha ficado com essa impressão que ia ter um intervalo.
É no dia 11, né? Então vai ter 12 dias aí. É na volta da data FIFA. É um antes e um depois. É isso, na volta da data FIFA. Então não é seguido o jogo. Talvez o Cruzeiro use aí a base titular nos 2 jogos. Acho que é uma semana pro Leonardo Jardim esticar um pouco a corda. Ele tá lá em cima no Brasileirão. Vai ter um clássico da Copa do Brasil. É só mesmo tirar aqueles que possam se machucar eventualmente, né? Mas voltando à questão do São Paulo, cara, eu acho que quando chegar lá, né, não falta muito tempo, o planejamento obviamente já deve estar sendo feito, é tirar aqueles que têm mais risco de lesão. É um jogo no sintético, né? É no Newton Santos o jogo, né? Newton Santos. Então é um jogo no sintético. Eu nem me lembro quanto foi o São Paulo. São Paulo e Botafogo. Não, vai ser no Morumbi. Não, é no Morumbi. O vai ter a briga do Caleri, né? É o jogo da lesão do Caleri. O jogo é no Morumbi, não é no sintético, isso. verdade. Se fosse no sintético seria uma preocupação a mais. Como é um jogo em casa, assim, não vai ter uma viagem, que também não é uma viagem longa para o Rio de Janeiro, eu imagino que a gente vai ver um time bem próximo do time titular. Talvez um ou outro ali que esteja mais desgastado, até por essa questão do calendário, né? O São Paulo joga contra o Galo agora, e aí ele vai ficar um período sem jogar, né? Uma semana, joga dia né? 20, joga 24, aí 6 dias depois tem o Cruzeiro, ele tem uma semana sem jogar. Então, cara, tem que ser a força máxima contra o Galo, força máxima contra o Cruzeiro. E aí tem um aspecto, né? Você vai ficar 15 dias sem jogar, 16 dias sem jogar, é muito tempo. O São Paulo não vai usar o time reserva contra o Botafogo. Não dá. É muito tempo sem jogar. 16 dias é um período muito grande. Tem que dar Você ritmo. Não, e não são... são 16 dias. Você colocar os seus titulares pra jogar contra o Cruzeiro, pra eles jogarem de novo só no dia 16, Não. é muito tempo sem jogar. Você perde ali aspectos físicos muito importantes. Então, assim, o calendário nesse caso, ele é um pouco cruel, né? Porque se você vem numa sequência de jogos, aí você consegue poupar um antes. Sim. Só que poupar um antes significa ficar 16 dias sem jogar. É muito tempo. E aí eu regresso, né, a história que pegou muitos palmeirenses ficaram bravos com o Abel e tal, naquele jogo entre São Paulo e Palmeiras. Porque a justificativa dele para não poupar o time, ou para poupar, melhor dizendo, o time naquele jogo contra o São Paulo, era exatamente essa. Porque ele tinha um jogo contra o São Paulo, ele tinha mais um jogo no meio da semana seguinte, e aí ele tinha a final da Libertadores. Se ele usa a força máxima naquele jogo contra o São Paulo para ganhar e afundar o São Paulo na zona do rebaixamento, ele teria que poupar no jogo seguinte, e aí ele ficaria 10 dias sem utilizar os titulares, à véspera de uma final de Libertadores. Então é a questão mesmo de física, né? Do que os caras podem perder nesse período todo sem jogar. E outra, tinha uma galera atual falando do time que tinha acabado de se classificar na Libertadores, ele não é contemplado. Qual que era o assunto do dia? Hoje, não de ontem. O possível conflito de agenda de uma semifinal da Libertadores com o show. Mais um show. Mas não, o São Paulo vai conciliar e consegue, porque agora o acordo com a Live Nation põe o campo atrás do gol e qualquer coisa joga com um pedaço do estádio lá, só atrás do gol interditado. O fato é que a administração Casares não colocou a mínima fé no time, nem dinheiro, nem a mínima fé no time de futebol para 2025. E o time de futebol está indo. Está classificado. Está entre os 7 do brasileiro. O time de futebol está indo. Numa projeção... por exemplo, o time de futebol de São Paulo investe muito menos em 2025 que o River Plate. Muito menos do que o River Plate, que é adversário do Palmeiras, argentino. Mas o time de futebol está indo. E a questão agora, para mim, fica... e acho que esse é o conflito Barra Funda e Morumbi, como se o sucesso do time de futebol não fosse tão interessante assim para o Morumbi, em termos de futuro, políticos e tudo mais. Onde eu quero dizer, o Casares não falou em nenhum momento sobre LDU, Botafogo, próxima fase, se o estádio vai estar disponível, o que ele vai fazer até o final da janela. Ele só falou sobre o fechar no azul, que é uma obrigação do clube, mas como se o futebol fosse um obstáculo a isso. São Paulo Futebol Clube. Ninguém está falando para coringar, rasgar FDIC. Agora, a atenção da direção de futebol com o time, acho que ela está garantida. E as cenas do Morumbi, depois do jogo contra o Atlético Nacional, comprovam isso. A ver as pessoas do Morumbi que estão sabotando o futebol por interesses políticos, o que eles vão fazer até o dia 17 de setembro, quando o São Paulo for visitar lá a LDU. Eu sei que o São Paulo Futebol hoje está estudando a logística para Quito, porque o Botafogo foi sacaneado lá na recepção da polícia, teve que rodar a cidade toda, chegou na concentração 5 horas depois, está todo mundo atento para esse jogo, né? Para esse primeiro jogo. O jogo contra o Atlético, domingo à noite, que o São Paulo precisa ganhar para o Brasileiro. Então, eu espero que a Barra Funda se concentre nesses 4 meses
no que é importante e é o que interessa a torcida do São Paulo. E o Morumbi faça conta. E reveja acordos de patrocínio, se estão bem feitos. Não está. Porque o São Paulo tem a 18ª receita, porque o patrocínio de camisa do São Paulo é ruim, porque o acordo com a Live Nation é ruim, porque o acordo da Manga é ruim, porque o naming rights é ruim, tudo abaixo do mercado. Será que está tudo bem feito nas outras áreas? Né? Porque talvez... e falando da base, a meta de vendas já foi cumprida e batida com sobras. Depois da saída do Ferreirão, do orçamento. Cara, assim, ó... O Belmonte falou aquele dia, né? Falou assim, se precisar vender mais para fechar na zona, vender mais. Isso foi antes da confirmação da venda do Ferreirão. Sim. O São Paulo já... Não, mas assim, se vender o Ferreirão e não bater a Ferreira Azul, vai vender mais. Vai vender mais. Agora estão falando de Rodriguinho, Borussia, vai ter mais. Mas como eu disse, o Massini não só seca, como aí as possibilidades mínimas esportivas para a temporada com um elenco desse tamanho, elas vão se esvaindo, certo? Isso você fala mais. Mas fala aí, Alex, o que você conseguiu apurar sobre esses grupos políticos dos bastidores? Então, o que a gente tem hoje é que existe, sim, um certo conflito de interesses para o próximo presidente do São Paulo. Por quê? Na visão do Carlos Belmonte, o principal apoiador do Júlio Casares, e eu me atrevo a dizer que se não fosse o apoio do Belmonte, o Casares não seria eleito presidente, ou ficaria bem mais difícil para ele ser eleito presidente, porque ele foi o principal braço direito ali do Casares. Havia um consenso do Belmonte e dos seus aliados de que, olha, historicamente, o São Paulo já teve alguns presidentes históricos, inclusive, que começou numa gestão sendo diretor de futebol e, posteriormente, se tornou o presidente do clube. Porém, nessas duas gestões do Casares, há divergências e ideias conflitantes entre Casares e Belmonte. Um exemplo é o FIDIC. O Belmonte não era tão favorável assim em relação às questões do FIDIC, como o Casares era o grande idealizador e o grande namorador dessa ideia. Então, é só um dos exemplos que existe um conflito ali dessas ideias hoje do São Paulo. E o Casares, a gente já sabe, né, que ele tem feito o projeto do São Paulo pro centenário. E há uma certa resistência do grupo do Casares de entender que o Belmonte daria continuidade a todo esse projeto. Existe um receio de, em caso de um apoio a uma candidatura do Belmonte, ele, obviamente, por ser o novo presidente, tome rédeas completamente diferentes do que está sendo traçado neste momento. E aí, por conta disso, há esse conflito. Hoje, é difícil a gente trazer que, esse cara é o grande apoiador ali que o Casares vai querer como presidente. Mas eu conversei com diversas pessoas e há o entendimento de que hoje, esse braço direito, que uma vez foi o Belmonte, é o Márcio, que é o superintendente geral do São Paulo, que inclusive deu entrevista recente para o Arnaldo Itirone. Márcio Carlomagno. Isso, é o Carlomagno, que ele tem ideias bem próximas daquilo que o Casares pensa pro futuro do São Paulo. E que hoje seria a pessoa, a figura que mais tem a ver com o Casares, daria continuidade a esse trabalho. E aí, por conta disso, há esse... E é importante trazer o racha, acho que a palavra racha ela é importante, e ela é de fato, porque é uma rachadura. Não é algo quebrado, não é uma guerra política. Não é um rompimento completo. Isso, né? Hoje, Casares e Belmonte, eles têm ali uma relação cordial, de, obviamente, presidente e diretor de futebol. Aquela parceria que um dia já foi, ela não existe. Mas, obviamente, eles não se odeiam, eles trabalham ali de uma maneira profissional, digamos assim. Então, é uma relação mais distante, vem sendo mais distante justamente por conta dessa questão da candidatura do Belmonte. O Belmonte ele pode não afirmar publicamente, mas vários de seus aliados praticamente garantem que sim, que o Belmonte está se articulando e pretende se tornar o novo presidente do São Paulo e que ele entende que ele tem esse direito, que é uma meritocracia por conta dele ter sido o diretor de futebol, por tudo que ele fez pelo Júlio Casares e tudo mais. Só que todo mundo acredita que ele não terá esse apoio. Aí o que acontece hoje no São Paulo? São 6 grupos políticos na situação. 3 deles são os mais fortes, e 2 deles têm como cabeças Júlio Casares e Belmonte. O mais forte hoje é o Participação, que é o do Júlio Casares, que tem basicamente 20% hoje do Conselho. O Participação é o mesmo de Carlos Miguel Aidar, de Leco, Juvenal Juvencio, então já vem numa linha sucessória de presidentes. A do Carlos Belmonte é o Legião, que tem basicamente 15% ali hoje do Conselho do São Paulo. E o outro mais forte, que é o terceiro, é do Douglas Schweizman, que tem ali também como braço direito o Dedé, que também é uma figura conhecida ali internamente. Então esses são os 3 principais. Isso, são os 3 principais hoje
que o Casares do Casares tem 20, os outros 2 têm 15, então eles formam basicamente metade do conselho deliberativo. Se não me engano, o Dedé, o Schwartzman está em Cotia, né? O Casares alocou esse grupo, essa parcela. As 3 principais sedes hoje do São Paulo são representantes por esses 3 principais. O Morumbi é o Casares, o CT da Barra Funda é o Belmonte, e a Cotia é o Douglas Schwartzman, que ele é o diretor de futebol da base. E se não me engano,